Olá, queridos professores, equipes gestoras, os coordenadores regionais e distritais. Sejam todos bem-vindos a mais um Diálogo dos Itinerários Formativos em Ação 3. Eu sou o professor Manuel Jeffres e neste momento nós vamos conversar sobre as unidades curriculares de aprofundamento. Estas que fazem parte agora do novo ensino médio da arquitetura, principalmente nos itinerários formativos. Antes de falar especificamente dos itinerários formativos, gostaria de agradecer imensamente a participação dos colegas redatores, que fizeram parte deste processo da escrita das UCAs, que são as unidades curriculares de aprofundamento, e também de todos os colegas que contribuíram dos diferentes departamentos e centros, também disponibilizado aqui da nossa secretaria. E a você, professor, também o nosso muito obrigado por participar deste processo. Vamos agora eu gostaria de destacar o nome dos especialistas que ficaram responsáveis pela escrita de cada um dos materiais. Neste momento, nós vamos separar por áreas. Como você pode observar, nós temos a área de linguagens e suas tecnologias. Gostaria de agradecer imensamente a professora mestra Cirlei Elisiário, professor especialista Risonil de Araújo, professor especialista Josefa Silva, professor mestre Francisco Moreira, professora mestra Bruna Araújo, o professor especialista Bijarne Furtado, professora especialista Simara Abrantes, professora mestra Emily Areias, que são os professores da área de linguagens e suas tecnologias. Para esse primeiro momento, nós tivemos 8 professores na escrita desse processo. E agora, os colegas especialistas da área de matemática e suas tecnologias, também a equipe redatora, ela foi composta por 7 especialistas. O nome deles, para você observar e destacar, principalmente nós queremos agradecer imensamente a professora mestre Ellen Gomes, professor mestre Nilo Sena Filho, professor doutor Aldemir Oliveira, professor doutor Heriberto Façanha Filho, professor mestre Anselmo da Silva, professor Samuel Oliveira e professor Paulo dos Anjos. Esses foram os especialistas redatores da equipe da área de matemática e suas tecnologias na construção das UCAs de matemática. Vamos agora destacar os colegas especialistas da área de ciências da natureza e suas tecnologias. Bem, para esse momento, nós gostaríamos de agradecer imensamente a professora mestra Aldaleia Santos, professor doutor Dyson Jardim Lima, professora mestra Diana Franco, professor doutor Manuel Jeffres e professora especialista Risolda Farias. Como vocês podem observar, até este momento, todos os componentes curriculares fizeram parte da escrita dessa unidade curricular. Agora nós estamos na área de ciência da natureza e suas tecnologias, com um total de 5 especialistas. Temos também os especialistas da área de ciências humanas e sociais aplicadas. Nós gostaríamos de agradecer imensamente ao professor doutor Francisco Palheta, ao professor mestre João Braga, professor mestre Josildo de Oliveira, professor especialista Rafael Barbosa. Foram os colegas que fizeram parte desse primeiro momento dessas unidades curriculares voltadas para a escrita de especialistas. Vamos agora destacar também os colegas das demais áreas que fizeram parte nesse primeiro momento. Agora, nós temos também, gostaríamos de agradecer imensamente aos colegas que fizeram parte da equipe, que foi uma equipe externa de especialistas. Em destaque, nós temos a Politize, que fez parte também da construção deste material. Um destaque maior para esse momento é que esta unidade curricular em que foi construída juntamente com esses especialistas foi a unidade curricular eletiva. O nosso muito agradecimento à Politize, principalmente em nome dos colegas redatores, os colegas especialistas que trabalharam na área de matemática e suas tecnologias, áreas de ciências da natureza e suas tecnologias e da área de ciências humanas e sociais aplicadas, com um total
de 9 especialistas da Politize. No nosso muito obrigado. Vamos destacar também a quantidade de especialistas que fizeram parte desse processo. Vale destacando que essas são as unidades curriculares eletivas, corrigindo que no primeiro momento nós destacamos os especialistas da unidade curricular de aprofundamento, mas nesse momento nós temos um total dos especialistas da área das unidades curriculares eletivas. Como você pode observar, professor, equipe gestora, nossos colegas das coordenadorias, o total de especialistas que trabalharam nesse processo da construção das unidades curriculares eletivas foram 33 técnicos, ou seja, 33 especialistas que trabalharam para este momento dessa construção, da implantação desta unidade curricular que vai ser ofertada agora em 2023. Então, foram muitos colegas que participaram desse processo, foram vários debates, diálogos para a construção do material. Todos nós preparamos esse material com bastante carinho, com bastante cuidado e com bastante atenção para que você, professor e os nossos demais colegas possam conduzir da melhor maneira cada material, cada plano de ensino, cada unidade temática, né, que vai ser trabalhada ao longo do ano de 2023. E agora nós vamos relembrar um pouquinho da arquitetura do novo ensino médio. Nós já vimos a composição dos especialistas que participaram deste processo, né? E agora vamos relembrar um pouquinho da arquitetura do novo ensino médio para você destacar, né, e lembrar onde estão essas unidades curriculares. Como você pode observar aí na tela, nós temos a formação geral básica e os itinerários formativos. E o elo que liga os dois são os eixos estruturantes. Tenho certeza que você já deve ter visto essa cartela, já fez a sua leitura, né? Se não, nós vamos relembrar todos juntos. Dentro da arquitetura do novo ensino médio, nós temos os itinerários formativos. Ele é composto por 3 blocos, como você pode observar. O primeiro são as unidades curriculares comuns, segundo são as unidades curriculares de aprofundamento e o terceiro as unidades curriculares eletivas. Essa é que nós vamos dar uma ênfase agora neste primeiro momento. Nós podemos destacar também que justamente essas unidades curriculares eletivas, elas entrarão na rede agora para a 2ª série em 2023. Só destacando que em 2022 nós tivemos as unidades curriculares eletivas orientadas. E agora nós vamos ter as unidades curriculares eletivas. O destaque é que as unidades curriculares eletivas orientadas, elas foram ofertadas nesse primeiro momento para as escolas de tempo integral, ok? E agora as unidades curriculares eletivas, ela vai para toda a rede. Então você, professor, que está dando a sua aula na sua jornada parcial, seja diurno, seja noturno, você vai ter agora essa possibilidade, essa oportunidade, né, de vivenciar essa nova experiência, que é trabalhar com as unidades curriculares eletivas. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque os temas são dinâmicos. Agradecemos imensamente aos professores que participaram, né, da construção dessas eletivas, a equipe gestora, né, os coordenadores, nosso muito obrigado por esse momento da construção, né, das unidades curriculares eletivas. Vale destacar que essa é uma primeira edição. Haverá novas edições no decorrer do ano de 2023, ok? Mas agora nós vamos destacar um pouquinho sobre a nossa carga horária para você ter um destaque maior e a gente também para ter uma ideia de como vai funcionar no ano de 2023. Observe comigo na tela que nós temos que as jornadas escolares das unidades curriculares eletivas, elas são divididas em a jornada parcial diurna, a jornada integral e a jornada bilíngue, ok? A jornada parcial diurna, a sua oferta para a 2ª série vai ser um total de 64 horas. A jornada integral para o ano 2023, para a 2ª série, vai ser um total de 160 horas. E para a jornada bilíngue, para a 2ª série, vai ser um total de 160 horas. Vale destacar que essa carga horária elas são referentes das unidades curriculares eletivas, ok? Então essa é a nossa jornada parcial diurna, a jornada parcial bilíngue, né, e também os nossos colegas
podem destacar e anotar isso com certeza. Lembrando que essa carga horária ela já faz parte, né, da nossa proposta curricular que está disponibilizada na plataforma Saber Mais, né? Você que ainda não fez a sua leitura, por professor, né, os nossos colegas, por gentileza, façam a leitura. Os nossos materiais já estão disponíveis para você dar uma lida, para você acompanhar, né, na íntegra todo esse processo, tá bom? Da carga horária e também da implantação dessas unidades curriculares eletivas, ok? E falando em carga horária, destacamos os especialistas. De repente você pode estar se perguntando o que é uma UCE, né? Qual é o conceito dessa unidade curricular eletiva que a gente traz como somente um símbolo de UCE, né? Essas 3 letrinhas. Então, nesse caso, nós podemos destacar a seguinte situação que você já está observando comigo aí na tela. Esse é o conceito das unidades curriculares eletivas que elas vão para a jornada de 2023. Né? Nós podemos destacar que elas são unidades com intencionalidades pedagógicas, como você pode observar, que visam ampliar o universo. Né? Então, um destaque maior, que as unidades curriculares eletivas elas vão ampliar o universo de conhecimento dos estudantes em seus interesses. Olha só aqui, ó, justamente os seus interesses mais diversos, oportunizando a discussão de temas atualíssimos, dando, além disso, oportunidade de criar, seja, no caso, uma criação artística, ok? Além disso, pode ser científica, elaboração e realização de projetos sociais no contexto de flexibilização e principalmente da promoção, como nós já estamos ouvindo falar essa palavrinha, né, do protagonismo juvenil. E aí, nesse caso, um destaque maior para as unidades curriculares eletivas é que, como a gente pode destacar, uma das maiores ênfases é o protagonismo juvenil, é o interesse desse estudante que ele vai estar estudando ali as unidades curriculares eletivas. E você também, professor, que participou desse processo, pôde perceber que essas eletivas, os temas delas são mais livres, são temas voltados para a comunidade, são temas voltados para o cotidiano, são temas que eles foram construídos pelos estudantes por questão também do protagonismo. Então é uma aula mais dinâmica. É uma aula com atividade mão na massa, onde você vai poder dinamizar as suas aulas, seja ela em uma sala de aula, seja ela num espaço da escola que não seja a sala de aula, dependendo da sua eletiva. Você vai observar que nós temos eletiva que ela é voltada para a questão da horta escolar, por exemplo. Temos eletivas que é voltado para leituras específicas que pode ser ministrada em diferentes espaços da sua escola. Os estudantes podem ir para uma biblioteca, ou então você pode pegar um outro espaço na escola que não esteja utilizando para trabalhar nesse momento. Então essas eletivas, elas ampliam a visão não só do professor, também como do estudante nesse contexto do novo ensino médio. Esse é um dos conceitos, dos principais tópicos que a Secretaria de Educação trouxe das unidades curriculares eletivas que serão ofertadas agora em 2023 para toda a rede. Okay? Para dar suporte a todo esse material, a todo esse conceito, se de repente você está perguntando como é que eu vou trabalhar essas eletivas, eu já entendi que são temas atualíssimos, eu já entendi que tem a questão do protagonismo, que eu posso trabalhar em diferentes espaços na minha escola, e até mesmo com temas da comunidade escolar. Mas e aí, eu tenho algum suporte, eu tenho algum material pedagógico? Sim, para este primeiro momento de 2023, que é a implantação, né, que vai começar na segunda série, nós, a Secretaria de Educação, ela disponibilizou alguns materiais que foram justamente elaborados por aqueles especialistas das diferentes áreas do conhecimento em que nós destacamos agora. Lembra da área de matemática e suas tecnologias, da área de humanas e sociais aplicadas, área de ciências da natureza e suas tecnologias e também da área de linguagem e suas tecnologias. Além dessa, nós também tivemos os nossos parceiros, que eles fizeram uma integração entre essas.
essa questão da integração. Eu vou destacar com você, professor, lá na frente, quando a gente destacar algumas unidades curriculares eletivas, que elas são integradas. Mas se você perguntar o que vem a ser essa integrada, é que essa eletiva ela foi construída pensando em áreas diferentes, pensando em duas áreas, né, ali de acordo com aquelas 4 áreas da formação geral básica. Então, ela foi construída com esses 2 pensamentos. Se você falar, é possível construir ou ministrar uma aula dessa natureza? Sim, nós temos um material que vai dar suporte para você neste primeiro momento. Mas antes, eu gostaria de destacar também os materiais que estão sendo disponibilizados neste momento. Você já pode baixar o seu material na plataforma Saber Mais, né, que ele já vai estar atualizado e disponível para você, professor, ter esse momento de leitura, momento de apreciação de cada material. Lá na nossa plataforma, e agora com esse suporte, né, desse material das unidades curriculares eletivas, você vai destacar que nós temos um documento orientador, como você está observando. Agora, em 2023, você vai contar com um documento orientador, né, ok, para essas unidades curriculares eletivas. Além disso, também os professores, né, a equipe gestora, os nossos coordenadores regionais e distritais. Em 2023 também vocês vão ter um portfólio. Essa aqui é a nossa novidade dentro das UCEs, ok? Esse portfólio, o que ele vai trazer para a gente? Ele vai trazer, ele vai estar dividido em 2 categorias, e aí eu gostaria de uma atenção maior nesse primeiro momento. Porque o que seria esse portfólio? É justamente onde vai estar todas as informações relacionadas a cada unidade curricular eletiva. Então, são informações específicas. Ou seja, nesse portfólio, você vai ter todos os materiais que a equipe dos especialistas prepararam para você, tá bom? Para dar todo o suporte e todo o acompanhamento. Então, na tela, eu vou mostrar para você como é que está acontecendo esta divisão. Esse portfólio, nós vamos ter um voltado para o professor, ok? E também um portfólio voltado para o estudante. Isso mesmo, nós teremos 2 portfólios, né? Um voltado para o professor, que no portfólio de professor, como você pode observar, nós vamos ter um plano de ensino e também um caderno pedagógico. Eu quase risquei aqui o plano de ensino, mas aí justamente é o que você gostaria. Deixa eu só melhorar aqui o meu desenho, tá? Isso, ok, pronto. Vamos lá, nós vamos ter aqui um plano de ensino e o caderno pedagógico. Então você, professor, quando pegar o seu portfólio, o seu material, o que você vai destacar? Você vai ver o plano de ensino. E esse plano, ele vai estar bem organizado, bem estruturado. Vou já falar todos os tópicos que compõem, né, esse plano de ensino das unidades curriculares eletivas. E além disso, nós vamos ter também, em alguns momentos, os cadernos pedagógicos, tá? Destacando que algumas unidades curriculares possuem os cadernos pedagógicos que vão dar o apoio e outras, para esse primeiro momento, ainda não foi possível a sua construção por conta justamente da demanda do portfólio. Além das unidades curriculares eletivas, nós também tivemos a construção das unidades curriculares de aprofundamento, que você pode assistir, né, no próximo vídeo, as próximas orientações também das UCEAs. Bom, neste momento, falando de UCE, nós vamos ter o nosso plano e também o nosso caderno pedagógico, ok? Essa estrutura geral que você vai encontrar no portfólio do professor. Agora, já o estudante, ele também vai ter um portfólio. Acompanhe comigo na tela, que você vai ver justamente o que vai estar nesse portfólio do estudante. Ele vai ter o resumo de cada eletiva. Então é importante destacar que o estudante ele vai ter também esse portfólio e ele vai estar voltado para o resumo. O porquê que a Secretaria de Educação, justamente com os seus especialistas, né, decidiram criar esse portfólio para o estudante com esse resumo. Justamente para o estudante se sentir nesse primeiro momento do protagonismo, para ele ler as informações de cada eletiva, e cada resumo tem as informações importantes que ele vai vivenciar
ao escolher, por exemplo, né, aquela eletiva. Ou não ao escolher, mas também antes de ele estudar. Ele vai ter essa informação. Lembra aquele primeiro momento? Eu vou escolher uma eletiva X, mas aí o que eu vou estudar nessa eletiva? Agora, os nossos estudantes vão ter esta possibilidade. Ele vai poder ler o resumo. No resumo, ele está estruturado com um pequeno conceito, com um pequeno direcionamento que ele vai destacar qual é o fim daquela eletiva, qual é o objetivo daquela eletiva e também o que ele pode alcançar após concluir aquela eletiva. Ou seja, essa eletiva ela vai estar direcionada para qual área no futuro, né? Dependendo do seu projeto de vida, ele pode escolher uma eletiva, por exemplo, dentro do campo de ciências humanas e sociais aplicadas. E lá no resumo, esta eletiva vai estar direcionando as áreas que futuramente esse estudante ele pode cursar, né? Ele pode ter esse acesso, né? Claro, partindo desse conhecimento introdutório que são as eletivas. Então, justamente é um dos objetivos, a construção do portfólio para o professor e a construção do portfólio para os estudantes, ok? E agora falando especificamente voltado do portfólio para o professor, porque eu destaquei que para os estudantes nós temos o resumo e o do professor nós temos o plano de ensino e também alguns cadernos pedagógicos. Mas aí quais são os itens dos planos de ensino? Então qual é a estrutura curricular, né, que a Secretaria de Educação trouxe quando pensou nas unidades curriculares eletivas? Você vai acompanhar agora, professor, que cada unidade curricular ela foi padronizada, né, uma estrutura padrão de acordo com a aprovação do Comitê de Implementação do Novo Ensino Médio, que a Secretaria de Educação tem um comitê, né, como já foi falado também, eu tenho certeza que você já vivenciou, então você já ouviu falar no Comitê de Implementação, que é específico para o Novo Ensino Médio. A estrutura ela foi aprovada, né, da seguinte maneira. Lá, as unidades curriculares eletivas, elas estão estruturadas por área do conhecimento. Então, cada eletiva vai estar destacando a sua área do conhecimento. Também você vai vivenciar, professor, e também você vai ter esse experimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Agenda 2030. São alguns tópicos interessantes que você vai destacar nesse plano de ensino. Além disso, nós temos também as competências gerais da BNCC, porque nós sabemos que são aquele link, né, que vai direcionar você para aquela eletiva, para aquele fim, né? Temos também as competências específicas da área, justamente para ajudar a você fazer aquele link da competência geral, da competência específica, que vai estar fazendo esse link. Além disso, nós vamos trabalhar também com os eixos estruturantes. Com relação aos eixos, nós vamos destacar principalmente as habilidades. E aqui eu gostaria de chamar uma atenção para você, professor, os nossos colegas, né, equipes gestoras, coordenadores regionais e distritais, na seguinte situação. Quando você pegar o seu portfólio e estiver folheando, manuseando tranquilamente, você vai ver que os eixos estruturantes, lá nós destacamos qual eixo que vai ser trabalhado para aquela eletiva e também qual a habilidade do eixo estruturante que está sendo relacionada. Ok? Gostaríamos de uma atenção especial porque você vai destacar que, você vai observar que existem as habilidades específicas da área, ok? Que nós colocamos no nosso plano e também tem as habilidades específicas do eixo. Então, para você não confundir, são várias habilidades, elas estão misturadas? Não, elas estão bem separadas, cada uma em campos diferentes, justamente para você ver a evolução e aquela transição. Lembra logo no início que nós falamos que existem os eixos estruturantes que estão no meio da formação geral básica e dos itinerários formativos? É justamente esses eixos estruturantes, ele também tem habilidades específicas desse eixo que faz a correlação com a formação geral básica e também com as 4 áreas de conhecimento. E é nesse momento, professor, que você vai destacar e você vai observar que cada habilidade que foi descrita ali naquela eletiva, ela está relacionada a um eixo. E, por conseguinte, esse eixo ele também está relacionado a uma área, ok? Que está ligado, claro, às competências gerais da BNCC. Então, é uma sequência interessante
que você também pode observar que nós tivemos todo um cuidado de preparar para quando você estiver fazendo a sua leitura, né, você ver a evolução do nosso material. Acompanhe comigo na tela os demais itens dessa estrutura curricular das UCEs, que são, no caso, as unidades curriculares eletivas. Também nós temos as unidades temáticas, né? Essas unidades temáticas é onde você vai destacar principalmente os objetos de conhecimento, tá bom, professor? Então, unidades temáticas, né? Vamos ter aqui os nossos objetos de conhecimento, ok? Os objetos de conhecimento, onde você vai nortear o seu assunto, os seus tópicos ali com os seus estudantes. Além disso, né, vamos ter as orientações metodológicas, temos também os recursos e a avaliação. Você pode observar que justamente essa é a estrutura, ela está completinha desde a área do conhecimento até a avaliação. Então, a Secretaria de Educação pensou nesse desenho geral, nessa estrutura curricular para para as unidades curriculares eletivas, pensando justamente nessa evolução, né? O que o professor vai trabalhar, como você vai ter esse suporte e de que maneira. Então, no geral, a sua descrição ela foi bem específica, né? Ela foi bem pensada nos diálogos justamente para a construção de cada tópico desse. E se você estiver perguntando, eu vou conseguir desenvolver como foi desenvolvido, qual é a construção de uma eletiva? Nós também, professor, você já tem uma informação, né, de orientações da construção de uma unidade curricular eletiva. Neste momento, nós estamos destacando aqui esse item por item, de uma maneira geral, né, que justamente para destacar a estrutura curricular, ou seja, o que está ali no meu portfólio do professor, né? O seu portfólio, quando você pegar, você vai ver o seu plano completo. Mas aí, qual é o que tem, quais são os itens? Então, são esses daí. A questão da explicação item por item. Você também já pode ter acesso, né, ao nosso material, que foi a construção das unidades curriculares eletivas, em que nesse material, lá sim, nós estamos explicando item por item a construção de cada um desses materiais. E vai ser importante porque você, professor, também vai participar desse processo agora no decorrer do ano de 2023, tá bom? E agora nós vamos conhecer quais são as unidades curriculares eletivas, porque nós já destacamos os nossos especialistas, como ela foi construída, né, quais são os itens, né, que compõem essa estrutura curricular. E agora você pode estar se perguntando, bom, tivemos especialista, tivemos uma equipe, né, grandiosa que a Secretaria de Educação, né, fez essa força-tarefa, e agora quais são as eletivas? Nós separamos essas eletivas por área de conhecimento, para não ficar uma lista muito extensa e para você, professor, nesse primeiro momento, conseguir entender como está organizado. Então, nós destacamos agora a área de linguagens e suas tecnologias. Aqui, quando você pegar o seu portfólio, você vai se deparar com a seguinte situação. Aqui que é um ponto importante para você destacar. Acompanhe comigo aí na tela, que ele fala o seguinte, nós temos o código, ok? Esse código alfanumérico, você vai observar que para as UCEs ele começa com UCE, ok, professor? Então essa UCE é a Unidade Curricular Eletiva. Esse LGG é justamente de linguagens e suas tecnologias. E o 001 justamente é a ordem, né, da minha eletiva. Então nesse caso é a minha primeira. Você pode observar que da área de linguagens e suas tecnologias, nós temos a leitura e produção textual em foco, que ele é do componente de língua portuguesa. Nós temos a segunda com o título de infográficos e textos multimodais. Aqui como prática de letramento, que também é de língua portuguesa, você consegue destacar e observar claramente. Nós também abraçamos a área de linguagem e suas tecnologias com o componente de arte, que essa UCE ela está intitulada Meu Saber, Meu Patrimônio. Temos também Sou Artista e Empreendo, bom, com a equipe de especialista do componente de arte também fez, né, trabalhou nessa unidade curricular eletiva. Você pode destacar
Além dessa, nós também tivemos outras unidades curriculares eletivas. Aqui nesse primeiro momento eu estou mostrando de língua portuguesa e de arte, mas nós temos mais eletivas da área de linguagens. Acompanhe comigo na tela, em que agora nós temos o nosso destaque também para o componente de educação física. Então nós temos também duas UCEs de educação física, que no caso é justamente, observe o código alfanumérico, ele coloca UCE LGG 005, então essa já é a quinta UCE. Ela está intitulada em Minha Comunidade, Minha Vida, Empreender e Movimentar. A eletiva de número 6, também voltado para a educação física, ela está intitulada Ação e Criação em Práticas Corporais, ok? E agora nós vamos para as UCEs de língua espanhola. A UCE de número 7 e de número 8. Aqui é um destaque maior para você, professor, observar que nós também tivemos o cuidado em construir as unidades curriculares eletivas de todos os componentes, sem excluir, sem eliminar, sem delimitar ninguém. Então aqui até as UCEs de língua espanholas também, você vai observar que ela tem um destaque aqui no nosso portfólio. Então você, professor, vai ficar à vontade para escolher, para fazer a leitura de todas essas UCEs, ok? Continuando na tela, as de língua espanholas, nós temos duas, a de número 7 e a de número 8. Além dessa, nós temos outras também de língua espanhola que eu gostaria que você acompanhasse comigo, que nesse caso foi uma atenção especial dos nossos especialistas. Como você pode observar, essa cartela inteira ela é de língua espanhola. Olha aqui o componente, ó. Bom, todos de língua espanhola. E nós temos, de acordo com o nosso código alfanumérico, ela vai ser a UCE de número 9, 10, 11 e 12. Então, se você observar, professor, as UCEs de língua espanholas, elas têm um quantitativo significativo. Então, justamente para esse momento de todas as áreas de linguagem e suas tecnologias estarem presentes. Mas se você me perguntar, acabou? Não, ainda não acabou. E estamos somente na primeira área, Como você pode observar, então, esse material ele está bem completo para este primeiro momento. Então, nós conseguimos descrever ali todas as áreas de conhecimento e agora a gente está fazendo ênfase na área de linguagem e suas tecnologias. Continuando, nós ainda temos uma eletiva de número 13, a de língua espanhola, e também nós trabalhamos com a de língua inglesa, tá bom? A UCE de número 14 e a de número 15. E aí, nesse caso, nós fechamos, aí todas as UCEs que são da área de linguagens e suas tecnologias. Aqui eu estou destacando somente o título, o código alfanumérico, a ordem que você vai conseguir visualizar cada uma dessas UCEs, porque nesse caso você vai ter o portfólio, você já tem o acesso, você pode baixar, está na nossa plataforma Saber Mais, para você fazer a leitura de cada uma delas. Fique livre, professor, para fazer a sua leitura. Vamos agora conhecer as UCEs da área de matemática e suas tecnologias. Acompanhe comigo que as UCEs de matemática e suas tecnologias, elas também estão um pouco extensas, como você pode observar. As UCEs, elas têm um total de 8. A primeira é Vamos Falar de Grana Assim, Adquirindo Consciência Financeira. Essa aqui é bem interessante, professor, também justamente com as outras da área de linguagens. A UCE de número 2, a de Etnomatemática. UCE de número 3, Raciocínio Lógico Matemático em Jogos. UCE de número 4, Educação Financeira, voltado para o empreendedorismo. Ok? UCE de número 5, Conhecendo as Pirâmides através do GeoGebra. UCE de número 6, Você e Eu no Enem. UCE de número 7, Programação para Dispositivos Móveis. Essa aqui é bem interessante, que já envolve justamente a parte da matemática e suas tecnologias, claro, assim como as outras. E a UCE de número 8 é a Programação em Blocos, no caso do Scratch. Então aqui, como você pode observar, essas são as UCEs de matemática e suas tecnologias. Tá vendo que são muitas UCEs, Então nós tivemos todo um cuidado de preparar todas essas UCEs e separá-las em área de conhecimento.
Essa, nesse caso, é a área de matemática e suas tecnologias. Vamos agora conhecer as UCEs da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, nós também tivemos um quantitativo, como você pode observar, de 5 UCEs. Né? A primeira está intitulada Entre o Direito e a Justiça. Né? Temos também Diálogos, Debate e Negociação. Temos Informação e Desinformação. Temos ainda Jornalismo, Imprensa e Democracia. Ok. Nós temos também de Agronegócio no Amazonas. Né? Como você pode observar, essas são as UCEs voltadas para a de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Só que, nesse caso, essas UCEs, algumas delas você vai observar que elas têm o caderno pedagógico, é um material de apoio, é um suporte que você vai ter para conduzir, né, para uma melhor condução das suas aulas. E se você me falar bem assim, são essas as da área de linguagem, de ciências humanas e suas tecnologias, né? Desculpa, ciências humanas e sociais aplicadas, né? Então, nesse caso, ainda não. Nós temos mais. Então, a equipe de especialista preparou mais UCEs da área de ciências humanas e sociais aplicadas. Acompanhe comigo agora que você vai observar as UCEs de ciências humanas voltadas para os componentes de sociologia, filosofia, geografia e história. Essas também ela faz parte do nosso portfólio. Acompanhe comigo aqui com relação ao código alfanumérico, trabalho e migração no contexto amazônico. Olha só, essa aí vai ser a UCE de número 6, ok, professor? Quando você estiver folheando o nosso portfólio, você vai se deparar principalmente com esses códigos alfanuméricos. Também temos a UCE de número 7, que está intitulada Indígena Trabalhando na Cidade. Né? Uma pergunta, isso é bem interessante, voltado para a filosofia, né? O componente de filosofia. A UCE de número 8 está intitulado Zona Franca de Manaus, Desafios e Perspectivas. Isso aqui é bem interessante também. E a UCE de número 9, nós temos Histórias e Memórias das Mulheres Operárias da Zona Franca de Manaus, voltado para o componente de História. Essas 9, né, UCEs, elas são justamente as UCEs de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, que você também vai poder fazer a sua leitura, porque ela já está disponível no nosso portfólio. Até aqui, você observou que são muitas UCEs, né? E ainda está faltando. Vamos agora para a de Ciências da Natureza e suas tecnologias, que é justamente essas UCEs agora que também vão fazer parte do portfólio agora em 2023, nesse ano que você está iniciando, ok? Acompanhe comigo na tela que da área de Ciência da Natureza e suas tecnologias, nós temos 6 UCEs. A primeira, ela está intitulada O Poder Medicinal das Espécies Vegetais no Amazonas. Ela é do componente de Química e de Biologia. Né? A UCE de número 2 está intitulada Meteorologia e as Ciências Ambientais no Amazonas. UCE de número 3, Astronomia. Deixa eu dar um vistinho aqui. E nós sabemos também que, no nosso caso, o professor, a gente sempre gosta, né, de dar um visto. Né? Então, de Astronomia. Temos a UCE de número 4, Compostagem e Horta Escolar Orgânica como modelo de sustentabilidade. UCE de número 5, Micologia, Fungos Comestíveis. E UCE de número 6, Inovação e Sustentabilidade. Todas destacando os componentes, no caso de Química, de Biologia, de Física. Então, você conseguiu observar que no caso das unidades curriculares eletivas, o portfólio ele está bem extenso. Mas não se preocupe, porque ele também está separado por área de conhecimento. Então você, professor, vai poder pegar a sua área e observar ali qual é a eletiva que mais lhe interessa, que mais lhe agrada, as eletivas interessantes para esse primeiro momento, ok? E também vai estar destacado o componente em que ela pode ser ministrada. Tranquilo? Essas foram as unidades curriculares eletivas das 4 áreas de conhecimento, como nós vimos, de linguagem e suas tecnologias, né? De matemática e suas tecnologias, de ciências humanas e sociais aplicadas e de ciências da natureza e suas tecnologias. Você conseguiu observar
que em algumas e outras áreas do conhecimento nós tínhamos um quantitativo diferenciado das unidades curriculares eletivas. Justamente porque ela foi pensada nesse primeiro momento no quesito também de melhor atender o professor, da melhor entrega de material, no caso dos materiais para você, né? Professor nesse primeiro momento, que vai ter esse primeiro contato com essas unidades curriculares eletivas. Nós já sabemos que alguns professores já estão ministrando, já sabem um pouquinho trabalhar, né, com a questão das unidades curriculares eletivas, que são os nossos colegas das escolas de tempo integral, né? Agora, os nossos colegas da jornada parcial, né, diurna, nesse caso vai ser o primeiro contato. Então, esse material ele foi preparado com bastante carinho para que você, nesse momento, consiga fazer a sua leitura, consiga analisar cada plano e observar cada tópico e cada item nas diferentes áreas do conhecimento. Você vai observar ainda que você é professor, por exemplo, de uma área de ciências humanas. Se você pensar, se eu posso trabalhar, eu posso dar uma lida, conhecer o material de ciências da natureza, fique à vontade. O portfólio ele vai estar completo justamente para você manuseá-lo nas diferentes áreas. E além do portfólio, nós também temos as orientações, como eu destaquei no começo. Essas orientações que elas são importantes, porque ela vai lhe mostrar como você vai conduzir o material, qual é a forma que você vai estar trabalhando. São alguns modelos, são alguns exemplos, ok? Mas o professor, nós sabemos que você, professor, que é dinâmico, você que já tem a sua metodologia, você pode trabalhá-las tranquilamente com a sua metodologia, né, com todos os seus parâmetros que você já trabalha na sua sala de aula com os estudantes, por exemplo. Ok? E aí chegou agora o momento em que nós já trabalhamos, vimos a composição, né, do plano, vimos quais são as UCEs que já estão agora disponíveis para você, professor, inclusive terminando agora de assistir a essa pequena orientação, essas informações, né, justamente nesse nosso diálogo informativo, que já é a nossa etapa de número 3, né? Então você já pode dar uma lida no material, já pode baixar o material e já escolher a sua eletiva, né? Qual é aquela que você gostou mais, que você simpatizou mais, né? Para você justamente conduzir no ano agora de 2023. Vale destacar que cada eletiva ela vai ser ofertada de forma semestral. Então você, professor, pode trabalhar uma eletiva no primeiro semestre, ok? Se na sua escola for bimestre, já sabemos que nesse caso, quando eu falo da semestralidade, ela vai envolver o primeiro e o segundo bimestre. Além disso, você também vai poder escolher uma outra eletiva para trabalhar no terceiro e no quarto bimestre, como sendo um segundo semestre. Então, são duas eletivas que você vai conseguir trabalhar durante o ano. E isso é justamente o que a Secretaria de Educação, né, trouxe, né, para a gente voltado, né, para essas UCEs, né, esse momento de dinamicidade. Vamos agora observar a avaliação. Né? Como é que você vai fazer essa parte da avaliação? Você já escolheu a sua eletiva, você já está trabalhando com os alunos e o momento da avaliação. Esses tópicos que eu trouxe para você, que você já está observando na tela com relação à avaliação das UCEs, eles são específicos também da nossa proposta, né, curricular que já está disponível. Então, são alguns tópicos importantes que você deve considerar, né? E aí, nesse caso, o que nós temos como alguns itens que você pode observar, vamos iniciar do está chegando, que vai de 0 a 5,9. O que vem a ser esse está chegando? É justamente os estudantes que demonstram o desenvolvimento das habilidades essenciais em fase inicial. Então, se você conseguir observar e destacar que esse estudante está na fase inicial, né, nós vamos dar uma observação, né, no quesito do está chegando. Então, professor, por uma questão de sistema, que você vai observar, que você sabe que nós temos no primeiro momento a questão do lançamento de notas, então ela vai estar variando do 0 ao 5,9. Né? Se você observar que o estudante demonstra as habilidades essenciais esperadas, então se o estudante atingiu todas aquelas habilidades, aqueles tópicos que você conseguiu levar para a sala de aulas, que o estudante conseguiu, né, justamente atingir, né, todas aquelas metas que você, professor,
propôs no momento da sua aula, de cada aula, você vai destacar que esse estudante chegou lá. E por uma questão de numeração, da questão do nosso sistema da secretaria, né, eles têm uma numeração de 6 a 7.9, como você pode observar aqui na nossa tela. Então ele vai de 6 a 7.9. Olha só, o estudante que tem habilidades essenciais e esperadas, ok? Agora, se você observou que aquele estudante demonstra o desempenho acima, né, das expectativas esperadas, então ele conseguiu ir além, você vai destacar o superou, que é justamente o de 8 a 10. Então, esse, no caso, são os tópicos, né, alguns itens que você pode considerar, né, na verdade, que você vai considerar com relação à avaliação das OCEs. E aí nós temos, só relembrando, se você conseguir observar que o estudante superou, né, por uma questão de sistema, ele vai de 8 a 10. Ok? Então, professor, você vai ficar à vontade para avaliar o seu estudante, para você colocar lá no seu resultado final se ele está chegando, se ele chegou lá ou se ele superou no decorrer do desenvolvimento daquela eletiva. Ok? Se você, professor, tiver alguma dúvida, se você ficou com alguma dúvida, algum questionamento, por favor, nos mande a mensagem. Eu vou colocar aqui o nosso contato, que é o nosso e-mail, e desde já eu já vou agradecendo, né, para esse momento. Você pode observar aí na nossa tela que nós temos o nosso e-mail do plantão de dúvidas. Esse e-mail do plantão de dúvidas é justamente o ifs.uc.am@gmail.com. Vou repetir para você anotar, mas tenho certeza que se você quiser salvar no seu computador já está disponível, que é o ifs.uc.am@gmail.com. Esse é o nosso plantão de dúvidas. Se você quiser, você pode mandar um e-mail para a gente, fique à vontade. É um prazer responder o seu e-mail e muito obrigado por assistir agora esse nosso diálogo dos itinerários formativos em ação, né? Justamente a nossa etapa 3. E até uma próxima oportunidade. Agradeço também, claro, né, imensamente a nossa secretária pedagógica, né, a Secretaria Adjunta Pedagógica, ao Departamento de Política, né, no caso o DEP, os nossos colegas especialistas e também os nossos colegas do Núcleo de Gestão Curricular que contribuíram para a construção desse material nesse primeiro momento agora de 2023. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.